Pessoal, vou começar a falar um pouco sobre máximos e mínimos aí, conteúdo que eu dei na última aula aí, né? Primeiro, peguei aqui uma figura só para explicar a ideia de máximo e mínimo. Então tem esse gráfico aqui, né? Se a gente observar esse x1 aqui, ó, ele é um ponto que ele é um ponto de máximo. Se eu pegar aqui nas redondezas dele, ele é o maior valor. Esse x3 é a mesma coisa, ele é um ponto que está aqui em cima, ó. Se eu pegar aqui na redondeza dele, ele é o maior. Agora, se eu pegar o x2 e o x4, eles são pontos que a gente chama de pontos mínimos, né? Porque nas redondezas eles são menores, ó. Então esse aqui nas redondezas ele é o maior, então ele é chamado de ponto máximo. Esse nas redondezas ele é o menor, ele é chamado de ponto mínimo, e assim sucessivamente. A ideia de ponto máximo e ponto mínimo é uma ideia inicialmente restrita a um intervalo, né? E depois a gente pode pensá-la na função como um todo. Mas esse ponto x1 e esse ponto x3, nesses intervalos próximos aqui, ó, eles são pontos máximos. Aqui o x1 é o ponto máximo, aqui o x3 é o ponto máximo. O x2 aqui e aqui são pontos mínimos. Então aqui ele é o menor que tem, e aqui esse x4 é o menor que tem, né? Então um ponto mínimo ou um ponto máximo é chamado de ponto extremo, né? Agora o x1, o x3, eles são chamados de pontos máximos relativos. O x2 e o x4 são chamados de pontos mínimos relativos. A ideia de relativo, né? Qual que é essa ideia de relativo? É a ideia de extremo relativo. Quando a gente fala extremo, é máximo e mínimo. Existe a ideia de extremo relativo e extremo absoluto. Se a gente pegar, por exemplo, esse gráfico aqui, se eu pegar esse ponto na redondeza, ele é o menor dos pontos que eu tenho, está aqui embaixo, então ele é um ponto mínimo, certo? Esse aqui da mesma forma, se eu pegar aqui nas redondezas, ele também é um ponto mínimo. Agora, qual que é a diferença entre esses dois? Observa que esse ponto é um ponto mínimo, mas essa função ela vai descer aqui, ó. Então ela vai ter outros pontos que são até menores do que esse aqui, né? Então esse vai ser um ponto mínimo aqui na redondeza dele. Então ele é chamado de ponto mínimo relativo, que é relativo a esse intervalo nas proximidades dele. Mas não quer dizer que ele é o menor ponto da função, porque a função vai ter outros pontos aqui que são menores do que ele. Diferente desse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o menor ponto da função, porque do lado de cá ela só está subindo e do lado de cá ela está só subindo. Então ela não vai ter nenhum outro ponto menor do que esse. Aí é chamado de ponto mínimo absoluto. A diferença entre relativo e absoluto é o seguinte: quando eu falo que um ponto é um ponto mínimo absoluto ou um ponto máximo absoluto, ele é o maior ou o menor de toda a função. Então ponto mínimo absoluto, ele é o menor de toda a função. Ponto máximo absoluto, ele é o maior de toda a função. Agora, quando eu uso a ideia de relativo, eu vou falar sobre um pedaço da função. A função pode apresentar pontos que são menores do que ele, mas ele não deixa de ser um ponto mínimo. Nessa proximidade, ele é o menor que tem, né? Então, ele é um ponto mínimo relativo. Se ele é o menor de toda a função, ponto mínimo absoluto. Então, essa é a diferença entre relativo e absoluto aí. Agora, como encontrar os extremos de uma função, ou seja, como encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função? O primeiro passo é encontrar o que a gente chama de ponto crítico, né? Então, o ponto crítico são os pontos do domínio onde a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. Então, isso são os pontos críticos da função. Os pontos críticos, eles são os candidatos a extremos, né? Se a função tiver extremo, ela vai surgir a partir desses pontos críticos. Então, o ponto crítico é o candidato a extremo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar os candidatos a extremos. Então são pontos da função onde a derivada é igual a zero ou onde a derivada não existe. E depois que a gente faz isso, a gente verifica se os pontos críticos são extremos. E aí eu vou explicar algumas formas de fazer essa verificação.